Meu nome é Amilcar Silveira, eu sou engenheiro de sistemas da Microfocus e especialista nas soluções de conectividade com mainframe e integração com mainframe. Tá? E hoje nós vamos falar sobre como obter a segurança moderna e atual para suas aplicações de mainframe. Tá? E a nossa agenda hoje vai ser a seguinte, né? Vamos falar sobre os principais desafios da segurança no mundo atual, envolvendo o mundo mainframe, né? Maximizar a proteção de acesso ao mainframe. Nós vamos falar sobre as nossas soluções, aí vamos falar um pouco sobre a parte de autenticação de múltiplos fatores, login automático diretamente nas aplicações de mainframe, né? A proteção dos dados sensíveis que são mostrados nos sistemas legados, né? E depois nós vamos falar um pouco sobre o fim do Java Plugin nos navegadores web, ok? Bom, e eu gosto de começar essa apresentação passando para vocês algumas perguntas, né? Que não precisam ser respondidas, são perguntas basicamente para que vocês reflitam sobre o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, né? Qual seria o impacto dessas soluções no ambiente de vocês, no ambiente corporativo de vocês? Por exemplo, se você pudesse integrar o acesso ao mainframe e ao seu sistema de gerenciamento de identidade, né? Se você pudesse mascarar os dados sensíveis sem alterar a aplicação do mainframe, ou se você pudesse gerenciar todos os acessos ao mainframe através de uma console única via navegador e internet, né? Acesso a uma console central. Ou se você pudesse aumentar a segurança de acesso ao mainframe e ao mesmo tempo remover essa senha de acesso. Então essas são algumas perguntas para vocês avaliarem e é o assunto que nós vamos tratar aqui nessa apresentação, nesse webinar, ok? E quais são os principais desafios de segurança no mundo atual, né? Que as empresas têm enfrentado a nível de segurança no mundo atual hoje, né? E eu trouxe para vocês alguns números, né? Que assim não falam nada para a gente, mas tem alguns números, né, que demonstram por que as empresas têm grande preocupação com a segurança. Por exemplo, 76% das organizações experimentaram a perda ou roubo de dados da empresa ao longo dos últimos 2 anos. Né? Outra, e apenas 47% dos profissionais de TI dizem que os usuários finais em suas organizações estão tomando medidas adequadas para proteger os dados da empresa acessados por eles. Então, menos da metade tem essa preocupação. E também, 38% dos usuários finais relatam que eles e os seus colegas de trabalho podem ver um monte de dados que eles acreditam que eles não deveriam ter acesso, né? Então, esses números aí, essas estatísticas demonstram que realmente as empresas têm preocupação com a segurança dos dados e vazamento dos dados, né, da empresa como um todo. Bom, e qual é o cenário da segurança, né? O cenário da informação está em constante mudança. A gente viu que esses números atrás que demonstram o real cenário da segurança da informação nas empresas. E essa é uma das principais preocupações. E mais, justamente nas empresas que utilizam mainframe, os especialistas em segurança dizem que hoje o grande desafio, né, que eles têm é exatamente tirar da cabeça das pessoas a crença de que o mainframe não tem vulnerabilidade, né? E a gente sabe que não existe nenhum sistema 100% seguro. Isso é porque lá antigamente, quando o mainframe foi criado, a segurança era física, né? Você tinha que passar por uma entrada física, né, se identificar para ter acesso a um terminal ligado fisicamente ao mainframe.
E hoje isso mudou. Hoje o mainframe fala TCP/IP, né? Fala protocolo de segurança. Então, está interligado aos outros sistemas, né? E as principais vulnerabilidades, né, apontadas pelos especialistas, justamente relacionadas ao mainframe, são o controle de acesso, né, a falta de gestão de identidade e algumas configurações inadequadas de segurança. E a gente sabe que muitas das vezes a gestão de identidade no ambiente mainframe está completamente separada da gestão de identidade da empresa como um todo, né? Então, o mesmo usuário que tem acesso ao mainframe também tem um login e senha no sistema de identidade e acesso da empresa que proporciona acesso à própria máquina Windows dele, ao sistema, né, de e-mail corporativo, enfim, e a todos os outros sistemas, né? E a gente sabe que as violações aí e ameaças aparecem quase que diariamente, né? E justamente no ambiente corporativo são muito complexos. E qualquer rachadura nesse sistema pode ter algum vazamento de informação. Então as empresas têm buscado novas soluções, né, para aumentar a segurança do acesso a esses sistemas, justamente aumentando, atendendo os requisitos de regulamentação, melhorando o gerenciamento de certificados, né, para acesso aos sistemas, buscando uma solução de múltiplos fatores de autenticação para acessar os sistemas, né, fazer um controle nas configurações do usuário, né, no ambiente, na máquina do usuário, bloqueando algumas configurações de segurança, por exemplo, né, definindo alguns perfis de usuários para que tenha uma melhor segurança. E a grande pergunta é como as empresas se mantêm nesse cenário, quer dizer, como atender esses padrões de segurança que mudam quase a cada poucos meses, né? Como pode fazer, melhorar o trabalho na empresa, melhorar e manter os sistemas atualizados e seguros, né? Como permitir que outros projetos e soluções implementadas mantenham a proteção, mantenham o nível de proteção com relação ao mainframe, por exemplo, né? E a gente sabe que os padrões têm mudado constantemente, por exemplo. Por muito tempo se confiou no SSL, né, para conexão segura ao mainframe, mas há pouco tempo foi descoberto que o SSL não é um protocolo seguro, não é um meio de conexão segura. E aí as empresas buscaram atualizar e atender aos novos padrões, implementando, por exemplo, o TLS versão 1.2, né? Então esses são os principais desafios e problemas que as empresas enfrentam com relação ao cenário de segurança. E nesse cenário é o que a Micro Focus se propõe a ajudar, tá? A Micro Focus é uma empresa especialista em emulação de terminal, né, acesso às informações ao mainframe com segurança. E é especialista justamente porque tem feito isso há mais de 40 anos, né? E tem buscado soluções de acesso aos sistemas de mainframe de forma segura. E uma informação interessante, um dado interessante, segundo o Gartner, as empresas que possuem mainframe executam 85% das suas aplicações críticas nesse ambiente, né? E aí proporcionando acesso aos funcionários, parceiros e clientes, estão acessando diariamente centenas ou milhares de sessões, acessando o mainframe e acessando essas informações críticas. E a Micro Focus se propõe a trazer produtos e soluções para garantir a segurança nos dados que se movem, né, entre o mainframe e a sessão do usuário, né,
Produtos também que possibilitam fazer a segurança do acesso ao mainframe, quer dizer, garantir que o usuário que tem acesso realmente vai poder acessar o mainframe e as pessoas que não tenham acesso autorizado não consigam acessar o mainframe, né? E também proteção aos dados que são mostrados na tela do usuário, quer dizer, os dados sensíveis que são mostrados na tela do usuário. Então, essas são as principais soluções, né, que a Micro Focus oferece no mercado hoje. É a proteção, que fazem a proteção dos sistemas legados. Tá? E é o que nós vamos falar um pouquinho agora, sobre a proteção desses sistemas legados. Quais são, né, os principais problemas enfrentados nas empresas hoje? É justamente porque o mainframe geralmente está separado dos controles de segurança modernos. As aplicações que foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas no mundo mainframe, são aplicações que utilizam, por exemplo, senhas fracas de 8 caracteres, né, que é considerado uma autenticação fraca e facilmente hackeada. Também, o acesso ao mainframe não tem nenhuma integração com o sistema de gerenciamento de identidade da empresa, que a empresa já utiliza, né? São poucas as empresas que já têm esse tipo de integração. E também a dor de cabeça no gerenciamento de senhas, no reset de senhas e no gerenciamento das senhas dos usuários que acessam, né, a sistemas legados, sistemas mainframe. Por quê? Porque justamente por causa da senha que é considerada fraca, muitas empresas, por exemplo, tentam amenizar esse problema um pouco. De que forma? De repente, diminuindo o tempo de troca dessas senhas, né? Então, existem algumas empresas que forçam o usuário a trocar essas senhas por exemplo, a cada 45 dias, né? E aí, uma série de regras, né? Não pode usar as 10 últimas senhas que foram utilizadas, enfim. E enquanto que a periodicidade normal, né, para os outros sistemas da empresa como um todo, né, geralmente são de 60 ou até 90 dias. Aqui na Micro Focus nós trocamos as senhas a cada 90 dias. Né? Então são problemas que as empresas enfrentam aí. E uma outra característica, né, de problemas que as empresas enfrentam é exatamente no gerenciamento das sessões que acessam o mainframe, dos terminais de emulação que acessam o mainframe. Por quê? Existem muitos clientes de emulação, clientes via web, clientes baseados em Windows, né? Vários devices, hoje já tem soluções acessando via tablet, via smartphone, e precisa ter um gerenciamento desses devices. Também múltiplas localizações, e aí nós estamos falando de Brasil, por exemplo, uma empresa que tem representação em vários estados. Então, a difícil tarefa de gerenciar todos esses acessos através de várias localidades, né? Diferentes tipos de usuários, perfis de usuários, né? Um usuário mais que acessa o sistema, por exemplo, somente com consultas, né, ao sistema, ou aqueles usuários que têm um maior conhecimento ou desenvolvimento, enfim, que precisam de um acesso, por exemplo, à execução de macros no sistema mainframe para gerar relatórios, enfim, fazer algumas atividades do dia a dia. Né? E também, um dos principais é exatamente com relação à regulamentação de mercado, né, para estar compliance na parte de auditoria, né, de como está sendo acessado esses sistemas do mainframe. Né? E um exemplo típico de uma rede corporativa interna que tem sistemas mainframe rodando. Então, por exemplo, de um lado, os usuários, né, usando qualquer emulador de terminal,
acessando, por exemplo, o mainframe através de uma conexão usando SSL, né? Beleza, conexão segura, mas com o tempo o pessoal, o departamento de segurança da empresa, informa aos usuários que a partir de hoje o SSL foi considerado que não é um protocolo seguro, então precisa ser feita uma atualização dessa conexão ao mainframe. E aí, se a empresa tem os emuladores a partir de um servidor web, né, acessando através da rede interna, via web, beleza, as configurações, você vai lá e muda a configuração para acessar o mainframe via TLS 1.2, né? Ou aplicar um novo certificado de acesso. Beleza, se está baseado em web, ok, a configuração pode ser feita e a próxima conexão do usuário vai estar com aquela configuração pronta para ser utilizada. Mas se também nessa empresa existem terminais de emulação baseados em Windows, né? As sessões que estão na máquina do usuário. Então é preciso que envolva, por exemplo, o departamento de desktop para gerar um pacote e fazer a distribuição desse pacote com as sessões com uma nova configuração. Isso demanda tempo, demanda custo para as empresas, né? E, beleza, resolveu um problema de conexão segura. Mas o grande problema aqui é exatamente que o usuário continua acessando a porta principal de entrada do mainframe, digitando usuário e senha, aquela senha de 8 dígitos, que é considerada fraca, e continua sem nenhuma integração com o sistema de identidade e acesso que a empresa utiliza atualmente, né? Exatamente aquele sistema que possibilita, né, o usuário se logar na máquina Windows, fazer uso do e-mail corporativo e outras aplicações web e por aí afora. Então, continua com um problema sério, né? E as empresas têm buscado as soluções para que esse problema seja resolvido, por exemplo, através da Micro Focus com o produto chamado Host Access Management Security Server, mais conhecido como MSS, que é um produto que possibilita fazer todo o controle, né, dos terminais e dos usuários que estão conectando ao mainframe e fazendo a integração desses usuários, né, com o sistema de identidade e acesso na empresa. Então, é possível, através do MSS, fazer todo o controle da parte de emulação do lado dos usuários e dos terminais, né? E fazendo, através de uma console única de gerenciamento, fazer toda a parte de gerenciamento, de controle de acesso e aplicar as principais características de segurança, né, via servidor. E também buscando novas soluções para, por exemplo, evitar as senhas do lado do mainframe, como, por exemplo, fazer um login automático, né, nas aplicações do mainframe, ou mesmo utilizar, por exemplo, a autenticação avançada com múltiplos fatores, 2 ou mais fatores, tá? E essa é uma das principais características do Host Access Management Security Server, o MSS, né? Que são integração com o sistema de gerenciamento de identidade e acesso existente, né? Aí reforçando a segurança e simplificando o gerenciamento para disponibilizar o acesso às sessões ao mainframe, né? Sem necessidade de qualquer alteração nas aplicações de mainframe, né? E aí é possível fazer a validação das credenciais do usuário e, por exemplo, conceder acesso aos recursos de mainframe, né, baseado em usuário ou grupos de usuário que já estão definidos no diretório corporativo e sem também nenhuma alteração no esquema desse diretório corporativo, né? A autenticação dos usuários, né, do mainframe
utilizando Active Directory ou LDAP, Open LDAP, né? Também usando suporte à certificação baseado em X509, Kerberos e por aí afora. Gerenciar também as alterações, né? Tanto das configurações de segurança dos terminais quanto os perfis dos usuários, né? E poder, através da console central, tornar essas alterações imediatamente acessíveis pelos usuários, quer dizer, independente se é web ou se é ambiente baseado em Windows, né? Evitar acesso não autorizado, né? E verificar se os usuários estão autorizados a conectar ao mainframe, quer dizer, independente se o usuário tem o conhecimento, por exemplo, do IP e da porta do mainframe, ele possibilitar que esse usuário não tenha, garantir que esse usuário não tenha acesso, então ele vai ser obrigado a passar pelo MSS para poder fazer esse acesso ao mainframe. E criptografar os dados em movimento, né? Garantir que de ponta a ponta os dados sejam criptografados usando os principais regulamentos de mercado aí, criptografia 256 e 1512, né? E aí baseado em todos os modos de segurança que estão disponíveis no mercado. Tem suporte a todos as normas de segurança que estão disponíveis no mercado, né? E é possível fazer através do MSS aumentar, justamente como nós falamos, aumentar, né, a segurança do acesso ao mainframe, por exemplo, ativando um login automático para as aplicações de BM3270 ou até mesmo aplicações de outros sistemas Enterprise, né, através do login automático, né, de mainframe. E como funciona? Aqui eu queria passar para vocês como funciona esse acesso, né, ao login automático para as aplicações. Por exemplo, através do terminal de emulação, né, é solicitado para o MSS, o terminal solicita ao MSS, através do login automático, do complemento do login automático, o credencial do usuário, né, para acesso ao mainframe. E o MSS faz a solicitação de um pass ticket, né, do HackF, né, na verdade usando o servidor de certificação, né, de mainframe, o DCAS, que possibilita criar um pass ticket, e esse pass ticket é retornado para o terminal de emulação, né, passando pelo MSS, e aí efetivamente o terminal faz a conexão diretamente com o mainframe, utilizando a credencial e o pass ticket para se registrar automaticamente o usuário para a aplicação do mainframe. Então essa é um produto que já está disponível, né? E isso ajuda justamente quando a empresa já tem, por exemplo, um sistema de login único para todos os sistemas que a empresa tem acesso, né? O usuário, através de um portal, se identificar uma única vez e a partir daí ter acesso a todos os outros sistemas e podendo incluir o acesso ao mainframe, a emulação de terminal via mainframe com essa solução, tá? E todas essas soluções são baseadas nos nossos produtos de emulação, Reflection Desktop, InfoConnect, que é o produto focado para ambiente Unisys, né? E o Rumba também, que são os produtos de emulação baseados em Windows, né? Então justamente os produtos que possibilitam você fazer, né, o controle, né, de autenticação e autorização do usuário, baseado, por exemplo, no nome do usuário, no login do usuário, ou no IP da máquina do usuário, ou o próprio nome da máquina do usuário, né, definido como padrão, e estabelecer essa conexão, autorizando esse usuário ou essa máquina a acessar o mainframe. Fazer um melhor controle das configurações, né, de segurança do usuário, quer dizer, os perfis que nós falamos, né, os perfis
Por exemplo, aquele usuário que precisa de executar uma macro, então aquele perfil daquela sessão ele vai poder executar as macros, e aí macros que pela configuração estão num local definido como um local seguro para executar aquelas macros, né? Então isso impede que um usuário com uma má intenção queira pegar uma macro qualquer e tentar executar essa macro, que ele não vai conseguir, porque justamente essa macro vai estar em definido num diretório que não é considerado seguro pelo Reflection, por exemplo, né? E também uma outra característica que ajuda a aumentar, né, a segurança do mainframe é exatamente utilizar a autenticação de múltiplos fatores, quer dizer, 2 ou mais fatores para uma autenticação mais segura para o mainframe. Então, é exatamente mais um complemento que o MSS traz para você ativar essa autenticação, justamente porque as empresas têm buscado esse tipo de autenticação justamente pelo fato que muitas empresas que trabalham em setores regulamentados, né, por exemplo, finança, seguro, saúde, governo, né, estão percebendo que os regulamentos se concentram em assegurar e garantir a informação privada. Então, incluem políticas que cada vez mais rigorosas e estão exigindo essa autenticação múltiplos fatores, né? E justamente trazendo conformidade para esses padrões regulamentares de mercado. Vocês membros que têm acesso à internet banking sabem que muitos bancos já estão implementando isso, por exemplo, recebendo um SMS, né, no seu celular pessoal para poder digitar aquele código para fazer qualquer transação bancária, né? E aí também, por exemplo, os fatores que possibilitam fazer essa autenticação, além do usuário e senha, responder, por exemplo, um questionário, onde somente aquele usuário vai poder saber responder aquelas perguntas, ou receber um SMS, ou receber mesmo até uma ligação no celular, né? Ou fazer uso de um pendrive com um certificado, né, de segurança para poder garantir que aquele usuário é realmente o usuário que tem aquele acesso. E as empresas têm buscado a redução de risco com essa autenticação através de múltiplos fatores, né? Essas são as principais funcionalidades que o MSS traz, né, para o acesso ao mainframe. Bom, e vamos falar um pouquinho agora sobre os dados que são mostrados nas aplicações de mainframe, né? Os aplicativos de mainframe mostram dados demais, né? E isso tem, por exemplo, eu trouxe alguns dados aqui novamente para vocês, só para exemplificar, né, porque as empresas têm essa grande preocupação com os dados que estão sendo mostrados, né, para os usuários. Por exemplo, os dados de sistema financeiro e de seguro são processados em 95% no mainframe, né? Os 25 maiores bancos do mundo usam mainframe, né? E mais, aí falando no Brasil, os 7 maiores bancos do Brasil usam mainframe e as 3 maiores empresas de telecomunicações do Brasil aderiram ao mainframe. Então, são esses números que definem exatamente que os nossos dados, o meu e o de vocês, estão, os dados financeiros ou de seguro, de cadastro do celular, enfim, na minha conta de celular, estão num ambiente de mainframe, no banco de dados do mainframe, né? Isso traz alguns problemas, né, que as empresas enfrentam justamente com relação a esses dados, justamente porque os aplicativos do mainframe foram desenvolvidos e escritos antes de qualquer
padrão moderno de segurança que a gente conhece hoje. Por exemplo, o PCI, que cuida da parte de cartões de crédito, né? Segurança em cartões de crédito, as empresas que têm sistemas que armazenam ou fazem uso do cartão de crédito. Exibem dados que não são apropriados para todos os usuários, quer dizer, foram aplicativos desenvolvidos para usuários específicos que acessariam os sistemas, né? Não direcionados também para usuários externos, quer dizer, somente usuários internos da empresa poderiam acessar esses aplicativos, e hoje a gente sabe que o mainframe está interligado a vários outros sistemas, e também a difícil tarefa de manter, né, e atualizar esses aplicativos no mainframe, porque a gente sabe que são aplicativos, muitas vezes alguns não têm a documentação, então se torna uma tarefa difícil de atualizar e manter esses aplicativos. E como a gente pode resolver? Como a Microfocus pode ajudar a resolver esse tipo de problema, né? Justamente com duas características interessantes, que é justamente criar regras de redação de filtros, né, de privacidade, quer dizer, conseguir mascarar os dados que são considerados sensíveis nas aplicações de mainframe, né, através do Reflection Desktop e do InfoConnect, né, e também a parte de modernização de telas, através do Rumba e do Reflection Desktop complementar, né. Só para exemplificar para vocês, por exemplo, numa tela específica de uma aplicação bancária, onde o número de cartão de crédito estaria sendo mostrado para o usuário, né, de um call center, por exemplo, é possível criar máscaras para que, por exemplo, mostre apenas os 4 últimos dígitos do cartão de crédito. Isso pode ser aplicado em CPF, enfim, qualquer dado que seja considerado crítico nas aplicações de mainframe, tá? E também a modernização das telas, quer dizer, tornar as telas com uma forma mais moderna de mostrar os dados e inclusive mostrar apenas os dados que são que a empresa quer mostrar naquele acesso, por exemplo, né? Criar algumas barreiras para esconder alguns dados, né, daquela tela que o usuário está acessando, daquele sistema, ou até mesmo chegar ao ponto de trocar completamente, né, atualizar completamente a apresentação desses dados de mainframe, e aí incluindo imagens, né, mapas, né, posição geográfica e botões que possibilitam facilitar a navegação dentro dessas aplicações, né? Então essas são as soluções, né, que a Microfocus traz para proteger os dados sensíveis que estão sendo mostrados, né, nas aplicações de mainframe, tá? E agora eu vou vamos manter o assunto de segurança, mas falar um pouco sobre o fim do Java Plugin, né, nos browsers de mercado, né? O que aconteceu? Então, qual foi o problema? É que muitos navegadores, né, começando com o Chrome, Google Chrome, tirou o suporte ao Java Plugin, né, dos navegadores, do browser, por exemplo, né? Então, o Google, a partir da versão, se não me engano, a versão 42, retirou o suporte ao Java Plugin. O Mozilla Firefox, ele está previsto o suporte até o final deste ano, né? O Internet Explorer, na versão 11, ainda mantém esse suporte, não tem uma data específica para remover esse suporte ao Java Plugin. E o Edge, que é o emulador, o browser que vem no Windows 10, já também não tem esse suporte. E por que foi retirado isso? Porque justamente foi constatado que o Java Plugin rodando na máquina do usuário, né,
possibilita execução de códigos maliciosos e aí, enfim, algum ataque, né, e roubo de dados na máquina do usuário, né? Então as empresas tiveram essa movimentação de mercado retirando o suporte ao Java Plugin. E qual é a resposta da Micro Focus com relação a esse problema? É exatamente um produto chamado Reflections FE, que é o produto que possibilita manter a execução, por exemplo, de emuladores via web através de HTML5. Quer dizer, é um produto que é todo baseado em HTML5, né? E aí proporciona que qualquer device, né? Qualquer device que tenha um emulador, né? A maioria dos emuladores hoje que tem suporte ao HTML5, continue fazendo acesso via emulador, via browser, para qualquer mainframe na empresa. Então, através de conexão segura e também o Reflections FE trabalhando em conjunto, quer dizer, integrado ao MSS, possibilita toda a parte de provisionamento, né, segurança, controle dos usuários, né, e todos os controles de segurança que nós vimos aqui com o MSS. Tá? Então, essa é a resposta da Micro Focus com relação ao problema do fim do Java Plugin nos browsers de mercado. Ok? Bom, já finalizando, né, meu último slide nesse webinar é um resumo do que nós vimos aqui. Então, nós vimos que a solução da Micro Focus, né, com o Host Access Management Security Server, o MSS, possibilita fazer todo o controle, né, de acesso às aplicações de mainframe, né, possibilitando que os vários tipos de terminais, né, baseados em Windows ou até mesmo via web, né, tenham acesso seguro, né, mantendo a conexão segura de ponta a ponta para o mainframe e com toda a parte de gerenciamento, fazendo, né, a importante integração com o sistema de identidade da empresa, né, que já é existente, já é utilizado na empresa, e trazendo alguns complementos que possibilitam aumentar, né, essa segurança, como por exemplo, login automático para as aplicações de mainframe, né, possibilitando que o usuário não precise mais digitar novamente usuário e senha de acesso ao mainframe, e também a autenticação avançada através de múltiplos fatores, 2 ou mais fatores, né, para possibilitar o aumento na autenticação, aumento da segurança na autenticação do acesso aos usuários ao sistema de mainframe. Tá? Então, basicamente, isso é o que eu gostaria de passar para vocês. Tá? E agora, eu gostaria de passar a parte de perguntas. Por exemplo, o uso do mainframe está em alta no mercado mundial? Sim. Tá? A gente viu que a maioria dos dados que a gente mostrou aí de estatística mostra que no mercado atual os mainframes continuam em alta. Né? O Micro Focus Enterprise integra essas soluções de segurança? Não, aqui o foco principal é a parte de emulação de terminal. Tá? Então, esse é o principal foco desses produtos de host connectivity, né? de acesso ao mainframe e segurança no acesso ao mainframe. Tá? Tem uma pergunta aqui. Os bancos estão caminhando para abertura de contas online. Em que ponto essas soluções seriam integradas com as novas soluções de tecnologias mobile? Exatamente. O Reflection, né, o Reflection ZFE, que eu falei agora no final, é a nossa solução de acesso, né, seguro nas tecnologias de mobile. Quer dizer, ele já está preparado para
o acesso via mobile, né, tanto de emulação quanto de aplicações, né, através dessa solução. Então, ele já está, você pode rodar a mesma sessão de terminal rodando num desktop, você pode abrir a mesma sessão num tablet ou num smartphone, e ele já tem todo o suporte de navegação via touchscreen, né, e possibilitando esse acesso, né, via mobile, enfim, qualquer device que está disponível no mercado hoje. Ok? Bom, pessoal, então eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aí nesse webinar, e qualquer interesse, entre em contato conosco. Ok? Obrigado, um bom dia para vocês.